Fala, criminalistas, boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um programa, nosso programa semanal, nosso encontro de toda sexta-feira a partir das 17 horas. A gente está aqui falando um pouco sobre os bastidores da advocacia criminal, o que é que acontece, trazendo temas relevantes, de suma importância, para que vocês fiquem antenados aí com o que é que está acontecendo nesse mundo da advocacia criminal, do direito penal, do direito processual penal, da legislação extravagante, das alterações, das inovações e principalmente das mudanças de entendimento, que é que tem prevalecido no que diz respeito aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e trazendo, gente, que eu acho mais importante é uma análise prática, né? Um conhecimento prático, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia da nossa advocacia. A gente tem um grande prazer em compartilhar com vocês, em poder, né, trazer a conhecimento de vocês para que vocês possam entender um pouco de como é essa nossa realidade. E o tema de hoje é um tema muito importante para você, advogado criminalista, não só para o advogado criminalista, mas para as pessoas também que de repente estão em um processo penal, que são intimadas para comparecer para uma audiência de acordo de não persecução penal, o que é o ANPP, o acordo de não persecução penal, quais as consequências em você aceitar o ANPP, enfim, todas essas informações a gente vai trazer, a gente vai abordar na live de hoje. Fica até o final conosco e com certeza você vai se valer de muita informação importante quando se refere ao acordo de não persecução penal. E o ANPP, gente, ele é fruto do que a gente chama de justiça negociada, né? Ou da justiça consensual. Porque existe no processo penal um caráter obrigatório, né, do processo, da existência de um processo. Só se pode aplicar uma pena, uma condenação a um sujeito se for garantido a ele todos os meios processuais, os recursos inerentes à ampla defesa, ao contraditório. E o ANPP, assim como a transação penal, eles representam uma exceção a essa obrigatoriedade da existência de um processo para se aplicar uma pena. O processo, na verdade, ele é interpretado, ele funciona como um controle do próprio Estado, né? O Estado ele não pode simplesmente aplicar uma pena em um sujeito sem a existência de um processo anterior, sem ser garantido a ele todos os recursos inerentes à sua defesa, né? A ampla defesa. No tribunal do júri a gente fala da plenitude de defesa, que vai muito mais amplo do que propriamente a ampla defesa. Então, a regra é a existência de um processo. Tem que existir um processo para que se aplique uma pena a um determinado sujeito. Isso funciona como um controle do próprio Estado. Mas o ANPP, que é o acordo de não persecução penal, e ele é fruto dessa justiça consensual, ela tem sido cada vez mais presente no processo penal, né? Existe uma influência muito grande de outros países, né? Isso não foi tão rápido aqui no Brasil. Em outros países isso já aconteceu já há algum tempo, como ocorre lá nos Estados Unidos, com o plea bargain. Aqui no Brasil foi algo que foi se construindo com mais lentidão, né? A primeira forma de justiça negociada a gente vê lá na Lei 9.099, que é a lei que trata dos juizados especiais, que prevê a possibilidade de aplicação de uma transação penal aos crimes de menor potencial ofensivo. E na aula de hoje, trazendo mais para
esse conteúdo prático na live de hoje, a gente vai falar sobre a importância de você, advogado, estudar negociação, né? A gente, advogado ou o operador do direito como um todo, ele se fixa no conhecimento técnico do direito, né? O que é o acordo de não persecução penal? Quais as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal? Quais as suas exceções? Então, tudo isso é importante você saber, mas é importante também que você saiba negociar no acordo de não persecução penal, porque o acordo, o ANPP, é exatamente um momento de negociação que vai existir entre a acusação, ali representada pelo Ministério Público, titular da ação penal, e de outro lado, o advogado, a defesa, que vai garantir os interesses daquele sujeito que está participando do acordo de não persecução penal. Então, o advogado ele tem que entender de que forma ele pode negociar, sempre buscando a melhor estratégia, o melhor acordo para o teu cliente. E aí muitos advogados não se atentam a isso e deixam de estudar negociação. Negociação é algo que você, criminalista, você tem que saber, porque é cada vez mais presente no processo penal a negociação quando se diz respeito ao acordo de não persecução penal. O acordo ANPP é exatamente uma negociação. E falando em negociação, você tem que aplicar técnicas de negociação, se utilizar de estratégias dentro desse processo de negociação. E aí eu cito como exemplo para vocês um caso prático nesse critério da negociação, da importância disso. Eu cito para vocês um caso que aconteceu aqui no escritório. O sujeito, ele era atirador e estava, segundo ele, saiu de casa e se dirigia até o clube de tiros, né? Segundo ele, ia passar o dia lá no clube de tiros, atirando, e ele foi portando a arma dele até o clube de tiros. No trajeto, ele foi abordado pela polícia, pelos policiais, fizeram a abordagem dele, encontraram a arma e indagaram, né, por que é que ele estava com aquela arma. Ele justificou, dizendo que era atirador, que estava se dirigindo até o clube de tiros e tal. Mas aí o que acontece? Ele estava sem a documentação ali da arma e por conta disso ele foi conduzido para a delegacia, e lá na delegacia ele foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma. Posteriormente, quando ele me procurou, o Ministério Público, o delegado, depois que finalizou o inquérito e remeteu o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público, vendo que se tratava de um crime previsto lá no artigo 14 da Lei 10.826, que é o porte de arma de fogo, ele entendeu que caberia o acordo de não persecução penal, o ANPP. A pena inferior à pena de 2 a 4 anos, dentro do critério objetivo de pena, caberia o ANPP. Ele não tinha antecedentes e tal, e marcou uma audiência lá para se discutir os termos do acordo. Nessa audiência, no início da audiência, o Ministério Público ele já vem com essa proposta, né, do que ele vai oferecer para aquele indivíduo, para saber se ele aceita ou não aquelas condições que vão ser impostas. E aí é nesse momento que você, advogado criminalista, você tem que ter consciência da sua atuação, né, do poder de atuação do advogado, de influenciar ou de ser determinante no momento em que estão se discutindo essas condições. O que a gente percebe, né, o que a gente vê, são muitos advogados que vão para uma audiência de acordo de não persecução penal e entram calado e saem mudo.
da audiência. Como se as condições impostas pelo Ministério Público, seja qual condição for, o teu cliente ele tem que aceitar. Não há do advogado uma postura mais ativa no que diz respeito a tentar buscar condições que sejam melhores para os interesses do teu cliente. O advogado ele não se preocupa com isso. O que é melhor para o teu cliente? Quais condições poderiam ser oferecidas para o teu cliente e que de fato seriam condições melhores para o teu cliente? E o advogado muitas vezes ele não percebe isso. Ele acha que o Ministério Público colocou essas condições, são essas as condições e ele tem que aceitar essas condições para fazer jus ao ANPP. Voltando para esse caso concreto, nesse contexto, a promotora trouxe algumas condições, dentre as condições, prestação de serviço à comunidade, o pagamento de uma prestação pecuniária. E o meu cliente ele passava o dia todo trabalhando, né? E ele trabalhava em outra cidade. E eu disse, doutora, a gente está aqui, certo? Porque a gente tem interesse na formulação de um acordo de não persecução penal. Agora a gente precisa saber, entender quais são essas condições que a doutora está trazendo, porque o meu cliente ele aceita o acordo de não persecução penal, mas a gente precisa discutir essas condições. E quando ela trouxe essa condição, que uma delas seria a condição de ele prestar serviço à comunidade, o que era incompatível ali com a atividade que ele exercia, porque ele trabalhava viajando, eu me insurgi sobre isso, né? Eu disse, doutora, nesse caso específico, a gente até aceita o acordo de não persecução penal, mas essa condição que a senhora está trazendo é uma condição que o meu cliente ele não tem como aceitar, porque ele trabalha viajando, e aí expliquei o contexto. Eu disse, não, doutor, mas em todo caso eu aplico essas condições. Aí eu disse, doutora, mas eu não posso tratar todo caso, esse caso como todo caso, porque cada caso tem as suas circunstâncias, cada caso tem as suas peculiaridades, e a gente precisa estar atento a isso. E nessa situação, o que foi que eu utilizei como barganha para conseguir que fosse tirado dessa condição a prestação de serviço à comunidade? Foi o seguinte, doutora, o meu cliente ele é atirador, ele estava indo para um clube de tiros. É certo que isso vai ser discutido no âmbito do processo ali, numa audiência de instrução de julgamento, garantindo a ele o contraditório, a ampla defesa, e a gente vai fazer a discussão disso. E a senhora sabe muito bem que numa situação como essa, ele pode vir até a ser absolvido. E aí ela indagou, então ele é atirador? Eu, sim, doutor, ele é atirador. Ele tem um registro da arma. Ele é atirador. Ele estava se dirigindo ao clube de tiros. Realmente ele não portava o registro da arma no momento. Mas isso era uma discussão que iria se ter no âmbito da audiência de instrução e julgamento, se configuraria ou não crime, se era ou não uma conduta atípica. Mas o que é que eu quero dizer isso? O que é que eu quero falar para vocês? É o seguinte, o que eu quero dizer e deixar bem claro é que em situações como essa, o que foi que eu utilizei para negociar? Eu utilizei para negociar a condição pessoal do meu cliente. O fato dele ter o registro da arma, o fato dele ser atirador e o fato da possibilidade de se discutir uma conduta atípica dentro do processo. A gente não estava tratando de um indivíduo que simplesmente andava com a arma que nem registrada em seu nome era, ou que andava armado, ou que já tinha tido algum problema no meio criminal, certo? Ou que não trabalhasse, ou que pudesse ali prestar um serviço à comunidade, porque o trabalho dele era um trabalho compatível com essa condição. Enfim, a gente estava tratando de uma situação distinta,
de uma situação diferente daquilo que ela estava acostumada a lidar. Porque no processo penal, cada caso é um caso. Existem tantas circunstâncias do caso concreto, as circunstâncias do fato em si, como existem as circunstâncias pessoais, que são de circunstâncias que diz respeito àquele indivíduo. E nessa situação, nessa hipótese desse acordo de não persecução penal, eu me utilizei tanto das circunstâncias do caso concreto, que seria o fato de ele estar indo para um clube de tiros, de ele ter o registro da arma no nome dele, certo? Enfim, dessas situações do caso concreto, como também das circunstâncias pessoais daquele indivíduo. E no final, a promotora, ela aderiu ao meu pedido e ela deixou bem claro: doutor, eu não costumo abrir mão disso, mas em razão das informações que o senhor trouxe nessa audiência, que foi designada para tratar das condições do acordo de não persecução penal, eu vou abrir mão desta condição, porque eu estou entendendo que realmente é um acordo viável. E aí eu achei interessante, porque o meu cliente, ele já estava entendendo que ele teria que participar desse programa de prestação de serviço à comunidade, e ele estava aflito, porque ele não iria conseguir, pelo fato dele viver viajando, e ao mesmo tempo ele queria dar um ponto final àquilo, para não se submeter a um processo, com audiências, tendo que ser interrogado, enfim. Mas ao final a gente conseguiu. Por quê? Porque foi importante a forma como eu negociei, a forma como eu trouxe para dentro daquela audiência informações que muitas vezes o titular da ação penal, o promotor, ele nem percebe. Ele nem sabia que estava tratando de um atirador. Ele não tinha ideia de que a arma tinha o registro em nome do cliente. Então, são situações, são informações que o advogado ele pode trazer para dentro de uma audiência que se discute os termos do acordo de não persecução penal. Outro ponto muito importante você tratar dentro dessas audiências que discute o ANPP é a possibilidade ou não do teu cliente ele ressarcir algum dano. Por quê? Porque de repente o acordo ele não vai ser firmado em razão de existir uma vítima que sofreu um dano, mas o teu cliente ele não junta documento nos autos, ele não traz informações concretas do que é a atividade que ele exerce, qual é o padrão financeiro dele, ele detém de condições financeiras para arcar com isso. Então é importante que se discuta isso, é importante que o advogado esteja atento, é importante muitas vezes que o advogado junte antes de acontecer, junte comprovação do quanto o teu cliente ganha, do quanto ele tem de renda, porque isso pode ser utilizado para justificar uma impossibilidade de pagar um valor que o Ministério Público esteja cobrando, né, um valor elevado a título de prestação pecuniária. Então, é importante que você, advogado, que vai trabalhar em acordos de não persecução penal, você esteja atento a esse conhecimento da negociação, utilizar técnicas de negociação, porque é um momento em que você precisa saber negociar, é um momento em que você precisa saber ir para cima em alguns momentos e às vezes recuar. Você pode muitas vezes trazer situações em que tu exige mais para conseguir o de menos, e o de menos era aquilo que desde o início você buscava. Tudo isso é estratégico.
Ora, se eu vou para um acordo desse e eu digo, excelência, ele pode pagar, vamos supor que o cliente ele chega e diz, doutor, eu posso pagar 3 salários mínimos. Tudo bem, você pode pagar 3 salários mínimos. Então chega oferecendo, doutor, vamos trabalhar em 2 salários mínimos. E aí vai ter uma contraproposta. E pode ser que muitas vezes chegue naquilo que o teu cliente queria. Diferentemente de tu já chegar e dizer, não, então vamos fechar nos 3 salários mínimos. E aí o promotor, a promotora vai dizer, não, mais 3 salários, não, vamos fechar em 4. Ou seja, é uma técnica muitas vezes você sempre oferecer o de menos. Oferece o de menos, né? E não que o seu interesse seja aceitar o de menos, mas pode ser que oferecendo o de menos chegue naquilo que é realmente o que você quer e o que você busca. E tudo isso você só vai conseguir se você se valer de técnicas de negociação. E a negociação, ela é cada vez mais presente dentro do acordo de não persecução penal, dentro do processo penal, que é manifestado através do acordo de não persecução penal, da transação penal, que são institutos que fazem parte da justiça consensual. Beleza, gente? Tranquilo? Então, em relação ao ANPP, você, advogado, você tem que começar a mudar a sua mentalidade, a despertar o interesse em conhecer de negociação, em entender de negociação, saber de técnicas de negociação, porque no ANPP o que vai prevalecer é a tua habilidade de negociar. Tranquilo? Outra parte, gente, que eu gostaria de tratar com vocês são as condições estabelecidas lá no artigo 28A, que é o dispositivo do Código de Processo Penal, que ele trata sobre o acordo de não persecução penal, o artigo 28A. E esse artigo 28A, ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico a partir da Lei 13.964, que é a lei do famoso pacote anticrime. Então, a Lei 13.964, que entrou em vigor em dezembro de 2019, ela trouxe a previsão do acordo de não persecução penal. Mas é importante que vocês saibam que antes mesmo de existir essa previsão no Código de Processo Penal através do 28A, já havia a possibilidade de se aplicar o acordo de não persecução penal com previsão numa resolução, que é a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dificilmente era utilizada. Na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, antes mesmo de 2019, eu já tinha participado de acordos com base na resolução. Na Justiça Estadual, isso era muito difícil acontecer. E aí havia uma crítica muito grande a isso. Qual era a crítica? De que o ANPP não poderia ser tratado em sede de uma resolução. Haveria a necessidade de que esse instituto fosse previsto em uma lei, não em uma resolução. E era por isso que muitos dos representantes do Ministério Público, eles não ofereciam acordo de não persecução penal por ausência de previsão em lei. Eles entendiam que não haveria como uma resolução substituir algo que deveria ser discutido em uma lei, tá certo? Então, esse ANPP, ele vem para o nosso ordenamento jurídico de uma maneira que passou a ser bastante utilizado a partir de 2019 com essa lei do pacote anticrime, a Lei 13.964. E aqui, gente, a gente começa a trabalhar sobre as condições do 28A. Primeiro é reparar o dano ou restituir coisa à vítima.
exceto na impossibilidade de fazer. Por isso que é importante você, muitas vezes, antes do acordo de não persecução penal, junto com o provante de rendimento do teu cliente, ou se ele está desempregado, junto à carteira de trabalho, mostrando que foi dado baixa na relação de emprego dele antes do cometimento do crime ou no momento em que você está tratando no acordo. E também, gente, o inciso 2, na verdade, que é, o caput, que é a confissão formal e circunstanciada da prática da infração, né? Tem que haver uma confissão. O indivíduo que está participando do acordo, ele tem que praticar a confissão do crime e de forma formal e circunstanciada. Aqui é interessante a gente pontuar um primeiro detalhe aqui, é em relação à confissão. A pessoa que está participando da audiência do acordo de não persecução penal, ela precisava ter confessado na delegacia a prática do crime para fazer jus ao acordo de não persecução penal. Gente, e o entendimento que prevalece na jurisprudência é de que não há necessidade que o indivíduo, que o investigado, ele confesse na delegacia para fazer jus ao acordo de não persecução penal. A confissão, ela tem que acontecer no momento da audiência que é designada com essa finalidade e não da delegacia. E aí eu já vi muitos promotores justificarem o não oferecimento do acordo de não persecução penal porque o investigado ele não confessou lá na delegacia. O fato dele não ter confessado perante a autoridade policial, no âmbito do inquérito policial, não impede que ele venha a fazer jus do acordo de não persecução penal. Não impede que o Ministério Público deixe ali de oferecer o acordo, não impede que o Ministério Público ofereça o acordo de não persecução penal. Então, mesmo que o teu cliente, ou mesmo que o investigado, ele não tenha confessado a prática do crime em sede de inquérito policial, ainda assim, o Ministério Público tem que oferecer o acordo de não persecução penal nas hipóteses em que é possível a aplicação desse benefício. Então, no 28A tem que ter uma confissão, certo? Formal e espontânea, circunstanciada da prática do crime, e o crime ele tem que ser sem violência ou grave ameaça, com pena inferior, com pena mínima inferior a 4 anos. Outro detalhe aqui, gente, que eu vejo demais acontecer é o não oferecimento do acordo de não persecução penal em crimes culposos praticados no trânsito. Eu já vi muitos entendimentos formulados pelo Ministério Público que deixa de aplicar o acordo de não persecução penal, porque pelo simples fato do crime ter sido um crime de homicídio praticado no trânsito. Gente, não há nenhum impedimento de que se ofereça o ANPP em situações como essa. O Ministério Público ele pode oferecer. Não estamos falando, quando a lei trata de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, isso é incompatível com a situação do homicídio praticado na modalidade culposa. Ele não teve a intenção de produzir aquele resultado. E é por isso que é possível sim a aplicação de acordo de não persecução penal em crimes de homicídio culposos praticados no trânsito. Oséias, traz aí pra gente uma jurisprudência de hipóteses como essa. Anota aí, STJ, agravo regimental, no agravo e recurso especial de número 2357
929. Repetindo, 23.57.929. Agravo regimental no agravo de recurso especial 23.57.929 da quinta turma, possibilitando a aplicação de acordo de não persecução penal em crime de homicídio culposo praticado no âmbito do trânsito. Tá certo, gente? Então, é algo que você pode estar se valendo deste argumento. De repente, tu está diante de uma situação em que teu cliente ele está respondendo a um crime praticado no âmbito do trânsito, em que está sendo imputado a ele uma conduta culposa. Você pode sim requerer a aplicação do acordo de não persecução penal. Outro ponto importante, gente: cabe acordo de não persecução penal em crime de homicídio, em crime de tráfico de drogas. É possível acordo de não persecução penal em tráfico de drogas? Se você for pegar o tráfico de drogas, a pena lá do artigo 33 vai de 5 a 15 anos. Então supera o requisito estabelecido lá no 28A, cuja pena mínima ela não seja superior a 4 anos. Não é isso? No 28A, a pena mínima ela tem que ser inferior a 4 anos. E no tráfico de drogas, a gente tem uma pena que vai de 5 a 15 anos. É possível a aplicação de acordo de não persecução penal? Se você pegar pelo tipo penal do artigo 33 e a pena que é aplicada, não vai caber. Mas existe um grande detalhe: a possibilidade de se aplicar um ANPP em situação de tráfico de drogas quando for reconhecido o parágrafo 4º, a causa de diminuição do parágrafo 4º, que é o famoso tráfico privilegiado. Se eu estou diante de uma hipótese em que o sujeito ele é acusado da prática de um crime de tráfico de drogas, mas fica evidenciado a possibilidade de se aplicar o parágrafo 4º do artigo 33, você vai ter a possibilidade da pena mínima em razão da redução do parágrafo 4º, que reduz a pena de 1/6 a 2/3, vai baixar de 4 anos a pena mínima. E se ela vai baixar de 4 anos, você tem a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal. É óbvio que é difícil um promotor de justiça denunciar o teu cliente utilizando o parágrafo 4º, já na denúncia aplicando o parágrafo 4º. Mas o que é que acontece? Determinada situação que eu vivenciei, a minha cliente ela foi presa por tráfico de drogas. E era claro, ali era evidente que poderia ser reconhecida a aplicação do parágrafo 4º. Eu tinha certeza que aquilo ali era possível. Não era primário, bons antecedentes, a quantidade de droga que foi apreendida. Então, tinha tudo para aplicar o parágrafo 4º. E você pode se utilizar desse argumento para requerer a liberdade do teu cliente. Por quê? Porque eu fiz o pedido de liberdade provisória da minha cliente com o seguinte argumento: excelência, não há o que justificar a prisão preventiva da minha cliente, da requerente. Por quê? Porque se Vossa Excelência perceber, existe a grande possibilidade de ser reconhecido um parágrafo 4º. E é possível que seja aplicado um acordo de não persecução penal. Então, se tu está diante de uma situação em que o teu cliente ou a tua cliente está presa e você vai pleitear a liberdade dela, e existe a possibilidade de se reconhecer
a aplicação, né, o benefício do acordo de não persecução penal, por que é que vão deixar essa pessoa presa? Não faz sentido. Então, anota aí um argumento para você utilizar no seu pedido de liberdade provisória, a possibilidade de se aplicar o acordo de não persecução penal. É incoerente manter alguém preventivamente preso se é possível a aplicação do acordo de não persecução penal. É algo que é totalmente incoerente. E você pode fazer o seu pedido de liberdade provisória utilizando do argumento de que se é possível o acordo de não persecução penal, se é possível evitar a existência de um processo, se valendo do ANPP, por que é que eu vou manter aquela pessoa presa? E você pode estar utilizando esse argumento nos crimes de tráfico de drogas, quando você consegue demonstrar que é possível o reconhecimento do parágrafo 4º. Certa vez, numa situação como essa, o que foi que eu fiz? Quando foi aberto vistas para o Ministério Público oferecer a denúncia, eu já apresentei uma manifestação pedindo ao Ministério Público que fosse designada uma audiência de acordo de não persecução penal, tendo em vista a possibilidade de aplicação do parágrafo 4º do artigo 33. E aí foi que aconteceu. O Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, ele designou uma audiência para se discutir as condições do ANPP. Por quê? Porque eu me manifestei antes. Eu expliquei que era possível se reconhecer o parágrafo 4º. Porque se você não tivesse se manifestado, se eu não tivesse me manifestado, muito dificilmente o Ministério Público iria pensar na hipótese de aplicação de um parágrafo 4º. Porque isso é discutido lá na sentença. Mas você se manifestar antes de o Ministério Público oferecer a denúncia e dizer o seguinte: é titular da ação penal, deixa eu te dizer uma coisa, aqui a gente está numa situação que é nítida a possibilidade de se aplicar o parágrafo 4º, quantidade de droga, primariedade, bons antecedentes, não há indicativo de que aquele indivíduo se dedique à atividade criminosa ou da prática reiterada de crimes. Isso é plenamente possível. Parágrafo 4º. Será que o Estado vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder energia, vai perder todo o esforço em um processo que é plenamente possível um reconhecimento de um tráfico privilegiado? E aí você vai deixar o processo tramitar todo por muito tempo e ao final ser possível a aplicação de uma pena que pode ser substituída por pena restritiva de direito, que é a mesma pena que pode ser aplicada lá na audiência de acordo de não persecução penal como condição estabelecida lá no 28A. É trocar 6 por meia dúzia. Só que existe uma grande diferença. É que trocando 6 por meia dúzia, o Estado perdeu tempo. O Estado deixou de dar atenção a um processo que realmente deveria ter dado atenção. O Estado perdeu energia, perdeu dinheiro com um processo que, ao final, o que vai ser aplicado nesse processo, a título de pena, é aquilo que poderia muito antes ser oferecido como condição do acordo de não persecução penal dentro da hipótese lá do artigo 28A. Então, vocês percebem como é possível a aplicação do ANPP em hipótese de tráfico de drogas, se você conseguir antes, através de uma petição, mostrar para o titular da ação penal de que o parágrafo 4º é visível, parágrafo 4º é algo que não se pode fugir. Então você, advogado, você tem um papel muito importante
Tanto, ó, eu estou usando o ANPP com 2 fundamentos aqui, se vocês perceberem, para garantir a liberdade do cliente. Você pode usar a possibilidade de aplicação do ANPP dentro do teu pedido de liberdade. Olha, se é possível a aplicação do ANPP, por que é que eu vou mandar prender essa pessoa? E você pode estar utilizando desse fundamento nos crimes de tráfico de drogas, quando você é capaz de demonstrar, explicar que ali estamos diante de uma hipótese lá do parágrafo 4º do artigo 33. E desta forma, como há uma causa de diminuição de pena, essa causa de diminuição de pena vai influenciar no quanto da pena de tráfico, que é de 5 a 15 anos, e se houver uma diminuição do parágrafo 4º, essa pena vem para baixo de 4 anos, possibilitando a aplicação do acordo de não persecução penal. Tá certo, gente? Dica prática e muito bacana que você pode estar se valendo. Você pode evitar um processo para o teu cliente em situações de tráfico de droga, se você se antecipar. Se você conseguir se antecipar, você pode sim estar conseguindo evitar um processo para o teu cliente. E aqui, gente, nesse caso do tráfico de drogas, da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, quando é evidenciada a hipótese do parágrafo 4º, que é a causa de diminuição de pena, que é o famoso tráfico privilegiado, eu te trago uma jurisprudência. Anota aí, do STJ, HC 822947. Anota aí, HC 822947, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, e que nesse julgado ele reconhece a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal em um crime de tráfico, porque está evidenciado a hipótese do parágrafo 4º. Tá certo, gente? Então, se você está diante de uma situação e que teu cliente é primário, bons antecedentes, as circunstâncias do caso mostram que ele não se dedica à atividade criminosa, que ele não se dedica à atividade criminosa, que é plenamente possível a aplicação do parágrafo 4º, você pode sim se manifestar e influenciar o Ministério Público a, de alguma forma, oferecer um acordo de não persecução penal. E aí vamos seguindo. A gente tem mais aqui alguns detalhes, certo? Sobre a questão da retroatividade do artigo 28A, que foi instituído pela Lei 13.964. Vamos lá, gente, para vocês entenderem melhor. A lei entrou em vigor em dezembro de 2019. Nesse caso, os crimes, os processos que são anteriores a essa lei e que já estavam tramitando, que já tinham oferecido a denúncia, é possível que o acordo de não persecução penal, é possível que o artigo 28A, ele retroaja para ser aplicado dentro desses processos que já estavam em tramitação. É possível isso? E aí, gente, eu vou trazer para vocês algumas situações que vocês precisam se atentar, certo? Eu, numa audiência, agora recentemente, o meu cliente, ele tinha sido denunciado antes da vigência da Lei 13.964, que é a lei que traz o acordo de não persecução penal, que insere o 28A dentro do Código de Processo Penal. Ele já tinha sido denunciado e na audiência de instrução e julgamento,
que aconteceu recentemente, ou seja, já havia oferecido a denúncia e tal, logo do início da audiência eu me manifesto. Excelência, gostaria de me manifestar antes de Vossa Excelência iniciar aqui a oitiva das testemunhas. Gostaria que fosse consignado a minha fala, a minha intervenção, no sentido da possibilidade do Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal. Já se tinha oferecido a denúncia, mas o processo ele era anterior à vigência da lei, à vigência da inserção do artigo 28A no Código de Processo Penal. E aí ele disse, não, tudo bem, doutor, pode se manifestar. E eu me manifestei, dizendo o caráter, primeiro, falando da natureza da norma do artigo 28A, que ela tem natureza híbrida ou mista, ou seja, penal e processual. Por quê? Por que é que ela tem natureza híbrida? Porque ela vai influenciar na extinção da punibilidade. Ela vai influenciar. Então, se ela vai influenciar na extinção da punibilidade, ela, de uma certa forma, ela tem essa natureza híbrida. Porque, por mais que ela esteja prevista no Código de Processo Penal, pelo fato dela influenciar na extinção da punibilidade, do poder de punir do Estado, ela tem essa natureza híbrida. E se ela tem essa natureza híbrida e ela é mais benéfica para o réu, ela retroage. E aí eu iniciei a minha fala tratando exatamente sobre isso. A possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal em razão da retroatividade, da verdade, do caráter híbrido dessa norma. Então, se ela é híbrida, ela retroage porque ela é mais benéfica para o réu. E aí eu fiz essa intervenção logo no início da audiência de instrução de julgamento. E expliquei a possibilidade de se aplicar o ANPP, tratei das hipóteses do 28A, que ele já havia até confessado a prática do crime na delegacia, então não havia como se distanciar disso. Confissão, pena, crime sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, tinha preenchido todos os requisitos lá do 28A. E aí o juiz pegou, suspendeu o ato e abriu vista para que o Ministério Público oferecesse ou não o acordo de não persecução penal. Só que existe um detalhe. Qual é o detalhe? Hoje existe um HC tramitando no Supremo Tribunal Federal. Anota aí esse HC. É o 185.913. HC 185.913. Esse HC ele tá discutindo a retroatividade do artigo 28A, certo? E o primeiro ponto que está sendo discutido ele é de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O primeiro ponto que está sendo discutido é retroage, e aí não há nenhuma discussão, nenhuma discordância quanto a isso. Os ministros entendem que a norma tem caráter híbrido, né? Que ela é mista, então ela retroage. A grande questão é a seguinte, nos processos em que já houve sentença condenatória, imagine um processo que já está em sede de recurso por parte da defesa, já houve sentença penal condenatória. É possível a aplicação do acordo de não persecução penal em processos que já foram sentenciados e que estão em grau de recurso? E o entendimento de algum dos ministros é de que é possível sim. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Fachin, o ministro Toffoli, eles entendem que é possível a norma retroagir até mesmo em situações que já houve sentença penal condenatória, né? Não tendo havido trânsito em julgado, é possível sim a retroatividade da norma. Só que existe um outro detalhe. O ministro
Alexandre de Moraes, ele entende que é retroage desde que não haja uma sentença condenatória. Desde que não haja uma sentença condenatória. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: olha, se não tiver havido uma sentença condenatória, retroage. Retroage. Agora, se houver uma sentença condenatória, não retroage, porque perdeu o sentido do acordo de não persecução penal. Ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Fachin, eles entendem que retroage mesmo tendo havido sentença penal condenatória. Antes do trânsito em julgado, independentemente da fase onde esteja, retroage. Só que existe uma outra divergência nos que pensam nesse sentido. Qual é? Alguns dos ministros entendem o seguinte, que a parte precisa se manifestar imediatamente após a vigência da lei. Se a parte não se manifestou na primeira oportunidade que falou nos autos, após a vigência da Lei 3.964, ela perdeu o direito de requerer, como se tivesse havido uma preclusão. O ministro Gilmar Mendes entende dessa forma. Já o ministro Fachin, juntamente com o ministro Dias Toffoli, manifesta o entendimento de que não há necessidade da parte se manifestar no primeiro momento. Se ela requerer, independentemente do momento, tem que o Ministério Público avaliar a possibilidade de concessão do acordo de não persecução penal. E ainda está sendo discutido. Então a gente tem a primeira linha de entendimento no STF de que o acordo de não persecução penal ele pode acontecer em qualquer fase, qualquer momento do processo, ainda que tenha havido uma sentença penal condenatória. Ainda que tenha uma sentença penal condenatória, é possível o acordo de não persecução penal. Até o trânsito em julgado. Se tiver em sede recursal até o trânsito em julgado, ainda assim é possível o acordo de não persecução penal. E aí já surge uma divergência. Uma divergência em que sentido? O ministro Alexandre de Moraes entende o seguinte, que não, o acordo de não persecução penal só é possível até a sentença condenatória. Se estiver na fase recursal, já não é mais possível. E ainda que seja possível somente até a sentença, a parte precisa se manifestar no primeiro momento posterior à vigência da lei, solicitando a aplicação do acordo de não persecução penal. Então ele estabelece como marco, como limite temporal, a sentença condenatória e ele ainda cria uma condição. A parte precisa se manifestar imediatamente após a vigência da lei no processo, no primeiro momento em que ela precisa falar. E aí vem o entendimento do ministro Fachin, que é o entendimento que eu acho que é o entendimento que vai prevalecer, porque é um entendimento muito mais benéfico para o réu. Por quê? Porque ele entende o seguinte, que pode ser aplicado o acordo de não persecução penal em qualquer fase do processo, desde que não tenha havido o trânsito em julgado. Não houve o trânsito em julgado, é possível o acordo de não persecução penal. E ele ainda vai além. Não há necessidade de que a parte se manifeste no primeiro momento após a vigência da lei. Então ele não cria essa condição para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Então você tem 3 linhas tramitando no STF de entendimento. Uma que estabelece que o acordo pode ser em qualquer fase do processo, ainda que sede recursal, não criando nenhuma condição de manifestação da parte. Outra que estabelece que o acordo pode ser em qualquer fase do processo, ainda que haja no âmbito da
fase recursal, desde que não haja o trânsito em julgado, mas a parte precisa se manifestar. É precisa a comprovação de que ela se manifestou logo após a vigência da lei. E existe um terceiro entendimento, que é o entendimento de que só é possível até a sentença penal condenatória. É um limite, é um marco. E ainda assim, a parte tem que ter se manifestado logo após a vigência da lei, no primeiro momento em que ela teve que falar nos autos. E aí a gente vai para uma quarta hipótese, um quarto entendimento, que é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina nas coisas, que é um entendimento muito mais prejudicial, que é o seguinte: houve o recebimento da denúncia, não há mais o que falar em acordo de não persecução penal. Se a denúncia foi recebida, não há o que se falar mais em acordo de não persecução penal. Veja que esse entendimento manifestado do STJ é um entendimento muito mais prejudicial, porque ele estabelece como limite para aplicação do acordo de não persecução penal o recebimento da denúncia. E aí o que a gente vê no caso concreto, né? O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que o Ministério Público vem utilizando desse entendimento do STJ, de que só é possível a aplicação do acordo de não persecução penal até o recebimento da denúncia como marco, né? Para se estabelecer o oferecimento do acordo de não persecução penal. Mas eu entendo que o entendimento que vai prevalecer no STF, pelo menos, é de que até a sentença vai ser possível o acordo de não persecução penal. Eu até acho que houve além, né? Eu acho que o ministro Edson Fachin vai sair vitorioso com esse voto de que é possível em qualquer momento, ainda que na fase recursal, e não há criação de nenhuma condição para que a parte tenha se manifestado logo após a vigência da lei. Eu acredito e vamos torcer para que esse entendimento seja o que prevaleça, porque é um entendimento mais favorável para o réu, e o advogado criminalista ele precisa pensar de maneira sempre mais favorável aos interesses do teu cliente. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Tá certo, gente? Só para contextualizar vocês, esse HC, ele ainda não foi julgado. Ele não foi julgado. O ministro André Mendonça, ele solicitou vista do HC, desse HC. Ele é que vai tratar sobre a retroatividade ou não do artigo 28A, se existe algum marco e se existe alguma condição. Já votaram o ministro Gilmar Mendes, já votou o ministro Alexandre de Moraes, já votou o ministro Zanin, já votou a ministra Carmen Lúcia, e aí o ministro Edson Fachin já votou, só que está o ministro com o ministro André Mendonça. Ele pediu vista dos autos e para analisar, e não tem previsão de quando realmente vai ser julgado. Mas o que é que acontece? Existem entendimentos da segunda turma, que é a turma em que o ministro Edson Fachin faz parte, já definindo esse entendimento dele, que é um entendimento mais benéfico, que pode acordo de não persecução penal em qualquer fase, ainda que na fase recursal, e que não há necessidade da parte ter se manifestado. O que é que você vai fazer? Você vai se utilizar desse entendimento quando você for fazer o seu requerimento em audiência. Em situações em que, ou antes da audiência mesmo que tenha sido recebido a denúncia, lá na resposta à acusação, você pode requerer um chamamento do feito à ordem, explicando
que os autos sejam remetidos para o Ministério Público para que ele se manifeste sobre o acordo de não persecução penal, alegando o caráter da retroatividade da norma, né, caráter misto, híbrido da norma do 28A, mostrando que ela retroage para beneficiar, porque ela tem efeito na extinção da punibilidade. E aí você pode se utilizar do entendimento formulado, defendido pelo ministro Edson Fachin, lá da segunda turma. Há entendimentos nesse sentido. E você pode estar se valendo desse entendimento para justificar o deferimento do acordo de não persecução penal. Oséias, e mesmo que eu alegue isso e o Ministério Público se manifeste e o juiz prossiga com a ação, você pode estar se valendo de habeas corpus nas instâncias superiores, pedindo que seja concedido a ordem para determinar que os autos sejam remetidos para o Ministério Público com a finalidade de ele ver a viabilidade da concessão do acordo. O acordo de não persecução penal, gente, é importante que vocês entendam que ele não é um direito público subjetivo do réu. Ele não é um direito público subjetivo, né? Mas existe um direito público subjetivo de ele requerer que o Ministério Público motive porque ele não vai oferecer o acordo de não persecução penal. O Ministério Público não é obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. Mas se ele não oferecer, ele é obrigado a dizer por que não oferece o acordo de não persecução penal. Porque não estão presentes os requisitos lá do artigo 28A e em que consiste o impedimento para que ele ofereça o acordo de não persecução penal. O Ministério Público ele tem que fundamentar o porquê de não oferecer o acordo de não persecução penal. É um direito do réu, e é um dever do Ministério Público. O Ministério Público pode até não oferecer o acordo, mas ele tem que dizer o porquê não oferece o acordo. Tanto é que nas denúncias que estão sendo apresentadas, se vocês observarem, o Ministério Público, logo no final da denúncia, ele já faz um tópico dizendo do não oferecimento do acordo de não persecução penal. E ele vem justificando, ou no próprio parecer, ou na própria denúncia, ou através de uma cota, justificando por que não ofereceu o acordo de não persecução penal. Ele tem a obrigação de dizer, de falar, de fundamentar, de justificar. E se ele não fizer isso, você pode impetrar um habeas corpus para que seja concedido a ordem e os autos sejam remetidos a ele, para que ele possa se manifestar sobre a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal. Tá certo, gente? E aí, gostaram da live sobre acordo de não persecução penal? Muitas dicas bacanas aí, muitas situações práticas que eu estou trazendo para vocês. É algo que a gente muitas vezes acha que é fácil. Acordo de não persecução penal é algo simples e não, mas a gente tem aqui muito conteúdo, né? É algo que não é tão simples, tanto é que não se tem ainda o entendimento pacificado no Supremo, como se retroage aos crimes praticados antes da vigência da Lei 3.964. Então é algo que não é tão simples da gente entender, né? Da gente compreender. Beleza, gente? Bacana. Se estiver diante de uma situação, de uma hipótese, tráfico de drogas, em que é possível a aplicação do parágrafo 4, você se manifesta antes do oferecimento da denúncia. Não deixe de se manifestar, pedindo ao promotor que ofereça o acordo de não persecução penal. No mínimo, você pode estar impossibilitando que seu cliente responda o processo em liberdade.
Situações em que o Ministério Público se utilizar do fundamento de que o réu não confessou na delegacia, o acordo, a prática do crime e tal, e você pode se utilizar do acordo de julgados, mostrando que ele não pode se valer desse fundamento para poder impedir o oferecimento do acordo de não persecução penal. Gente, até próxima sexta-feira. Próxima sexta eu vou trazer um convidado para vocês, para falar, para a gente trazer temas e tal, muito bacana, certo? E a gente tem esse compromisso de toda sexta-feira, te organiza, vem participar. Conhecimento é algo que, gente, é muito importante. Eu tenho buscado conhecimento, estudado bastante, de participado de cursos, enfim, de eventos, para que a gente possa estar aí antenado, para que a gente possa estar atualizado e sempre fazendo o melhor pelo nosso cliente, sempre fazendo o melhor pela defesa, né, dos interesses do nosso cliente, tá certo? Fique com Deus, até a próxima sexta-feira, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Forte abraço e aguardo vocês na próxima sexta-feira, a partir das 17 horas, no nosso programa semanal Fala Criminalista.